Boa tarde, sejam muito bem-vindas à nossa terceira live de aquecimento, live preparatória para o nosso evento, que vai acontecer do dia 8 ao dia 14 do próximo mês. É um evento gratuito, onde você vai aprender a modelar e costurar roupas com acabamento perfeito e podendo utilizar apenas uma máquina doméstica. Tem um link na minha bio para você se inscrever, corre lá, clica nesse link, faça sua inscrição, que vai ser uma semana assim cheia de conteúdos. Olá, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre pontos a serem observados no corte e na costura. Quando vamos fazer uma peça. Vocês já se atrapalharam na hora de fazer uma peça? Na hora de fazer o corte e a costura de uma peça, não sabia por onde começar? Como posiciono ali o meu molde, né? Será por onde eu começo? De repente eu poderia evitar algum erro se eu tivesse começado por uma forma diferente? Já ouvi esse questionamento com vocês, ou essa dúvida de por onde começar? Boa tarde. O corte e a costura, eles são uma das sequências, né, que a gente utiliza para produzir uma peça, né? Porque, não sei se você sabe, mas quando a gente vai produzir uma roupinha, né, uma peça de roupa, nós temos uma sequência a ser feita até a gente chegar ali, naquela parte da costura em si, né, de um todo da peça. Que é o quê? Ontem nós falamos sobre a parte da modelagem, né, a importância dela. E hoje eu quero trazer aqui para vocês a parte do corte, que muita gente ignora, e da costura em si, né? A costura é o grosso, né? Não tô falando daqueles acabamentos mais específicos que depois nós vamos falar. Porque todos os dias nós estamos tendo live, então a gente ainda tem muita coisa ainda para falar sobre os acabamentos na parte da costura, tá? Ó, Mari, eu fico toda atrapalhada na hora de montar ali aquela peça, né? Então, a parte do corte, muita gente acaba que ignora, porque ela é uma das partes mais simples, digamos assim, né? Ela é uma das partes mais simples, que é o quê? Na cabeça, assim, das pessoas, é só você colocar o molde ali em cima, e depois vir passando a tesoura, né? Pronto, cortei aquela peça, agora é só costurar, né? Mas nós temos alguns detalhes na hora de cortar ali aquela peça, pegar o molde e cortar, que se você não observa, né, passa ali despercebido, você vai ver o efeito daquilo que você não observou quando a peça estiver pronta, né? Então, é por isso que eu decidi falar um pouquinho sobre isso, porque é bom que agora você vai se atentar, né? Se você já era um pouco atenta, né, na hora de fazer o corte ali, agora você vai dobrar ali a sua atenção para não correr o risco, né? Por mais que seja uma das partes simples, né, o corte, você precisa saber posicionar o seu molde e como que você vai transferir aquele desenho do molde em cima do tecido, tá? Muitas pessoas cometem o erro de fazer o quê? Pega o molde, coloca ali em cima do tecido e vem com a tesourinha, ó, segurando o molde e cortando, né? E dependendo do tecido, vai dar muito ruim, né? Porque se o tecido se movimentar e você não perceber, como qual? Qual é esse tecido que gosta de se movimentar, né? Aqueles tecidinhos que deslizam. Viscose, viscolinho, musseline e esses tecidos que tem essa pegadazinha mais leve, né? Ele é um leve com peso ao mesmo tempo, né? O musseline, ele sai do lugar, igual a viscose, ele sai do lugar, você não percebe. Você puxa um lado, ele saiu do outro lado. Você puxa o outro lado, ele saiu do outro lado, mas você não percebe, né? Porque ele se movimenta, é um tecido que ele se movimenta mesmo. Para você cortar ele bem feito, você precisa fazer algumas coisinhas para ele ficar bem certinho. E o viscoline, a musseline, esses tecidos assim, eles dão um caimento muito bonito numa peça. Igual os crepes. Eu tenho um vestidinho aqui, ó. Cadê ele? Tá aqui do outro lado. Crepe. Ó, isso aqui é um crepe. Olha só a movimentação desse vestidinho. Tá vendo? Ele tem uma movimentação muito lindinha. Isso aqui é um crepe bem fininho. Ele parece que não é fininho aqui porque ele tá todo forrado, mas ele é um crepe bem fininho. Vou mostrar pra vocês. E esses tecidinhos, gente, a gente precisa ficar ligada
né? Então, o corte, ele é simples, porém se atente ao tipo de tecido que você tá cortando, tá bom? E nunca coloque o molde em cima do tecido, pegue a tesourinha e corte. Primeira coisa que você precisa fazer é o quê? Botou o molde ali, você vai pegar um giz ou aquelas canetas fantasma, né? Que sai com nesse estilo aqui, ó, caneta fantasma. Ela é mais ou menos assim. Quando você põe um vapor quente, né? Um ferro de passar no tecido, essa caneta some, né? A marcação dela. Então, você pode usar aqui um desses dois, giz ou essa caneta. Faz a marcação ali do molde. Se ele já tiver com margem de costura, você vai rodear ele ali certinho. Se não tiver com margem de costura, você vai deixar a margenzinha da costura bonitinho fazendo a marcação. Depois você vai tirar, né, o molde e aí sim você vem cortando se o tecido for de algodão. Qual é o tecido de algodão? O que a gente mais usa? Tricoline, cambraia, linho, né? E entre outros com composição de algodão. Aí você já só posiciona a mão e vem cortando a marcação. Esses tecidinhos aqui que são mais leves, mais fluidos, né? Que se movimentam, você vai fazer a mesma coisa. Botou ele em cima, o molde em cima. Faz a sua marcação. Tirou o molde. Você vai pegar alfinetes. Isso mesmo. Pega os alfinetezinhos, ó. Você vai colocar alfinete ao redor dele inteiro, onde você fez a marcação. Vai colocar bem assim, ó. A marcação tá aqui, né, que você riscou. Vai botar alfinete ao redor dele inteiro. Depois você vem com a tesourinha pra poder cortar. Vai por mim. Fazer dessa forma vai evitar do seu tecido ficar torto, tá? Esses mais molinhos, tá bom? Tem essa dificuldade. Porque esses tecidinhos, gente, eles ficam um caimento lindo. Mas se de repente você puxa de um lado e não percebe, se eu, por exemplo, se eu pegasse esse tecido aqui na hora de cortar e, né, fazer essa roupa, eu não tivesse observado, né, puxado um pouquinho em cima, porque saiu do lugar, essa parte aqui, ela poderia facilmente, ó, ficar assim, mais em cima do que a outra. Facilmente, gente. Vocês já fizeram alguma roupa no musseline e ele ficou meio torto? Ou na viscose? Né? A viscose é aquele tecidinho mais comum. Fica uma delícia a roupinha, né? Mas se você não tem muita prática com tecido, pode acontecer, né? De ficar um pouquinho torto ali, a costura ficar desfiando e tudo mais. Né? Ó, a Ana falando, fiz. Pois é. Quando você não tem muita prática... É um tecido maravilhoso, mas se você não tem muita prática, você vai passar um pouquinho de dor de cabeça, né? Mas calma, com o tempo você vai conseguir fazer costura em todo tipo de tecido, tá? Então, ó, esse daqui, ele é um crepezinho bem molinho e eu fiz ele todo forrado com o mesmo tecido, ele é bem macio. Ele tá todo forrado. Do lado, esse aqui é o lado certo, olha que lindinho. Do lado avesso também. Quer ver, ó? Ó, o lado avesso. Aqui é onde tá os pontinhos do laço. Tá vendo? Olha, gente, todo embutido. Olha só onde tem o babado. Tá todo embutido. Ó, o lado certo e o avesso. Todo embutido no crepezinho, né? Então, assim, fica uma peça maravilhosa. Você só precisa ter esse cuidado, né? Tá vendo que às vezes a gente acha que é muito simples. Ah, não, o corte é simples, eu não preciso saber nada disso. Só que aí depois, né, vem a dor de cabeçazinha. Então, é bom a gente se atentar, né? Fazer esses detalhezinhos que por mais que fala assim, vai demorar, vou ter que pôr alfinete, depois cortar. Mas vai te poupar uma dor de cabeça lá na frente, né? Ó, igual a Ana tá falando aqui, ó, ela teve que desmanchar, né? Ela já fez uma peça e teve que desmanchar. Então, vai por mim. Deixa eu ver se eu tenho mais algum tecidinho. Alguma roupinha, né, que foi feita. Não, não tem. Eu gosto muito de utilizar tricoline, então eu uso mesmo. Tem ali do outro lado, que não tá aqui perto de mim. Eu usei outros tipos de tecido. Eu gosto de dar uma variada, né, em tipos de tecido. Mas até eu dominar, minha gente, né, vai aos trancos e barrancos, não é mesmo? Mas é isso. Outros pontos que você precisa observar, o corte é isso, tá?
vai observar essas coisinhas aqui que eu falei pra vocês, que é o quê? Como posiciona o seu molde em cima do tecido, observa o tipo de tecido que você está utilizando, faz a marcação, se for preciso, usa o alfinete ali para te auxiliar e depois você corta. Só para não correr o risco dele deslizar e sair do lugar, né? Porque aí depois não vai afetar ali no caimento da peça, né? Para não ficar torta, nem nada disso. Agora vamos pro ponto da costura, né? Coisas que vocês precisam observar na hora de fazer a costura. Essa costura aqui que eu queria trazer pra vocês não é em si os acabamentos, tá? Porque a gente ainda vai falar sobre eles. Mas é a costura no geral, tá? Aquela costura pra montar o corpo, né, da peça, tá? Por onde eu começo, né? Por onde eu vou começar? Ontem eu até tinha falado um pouquinho que varia de modelo pra modelo. Por onde eu vou começar a fazer aquela costura ali? Lembra que ontem eu até citei que você vai fazer ali o seu esboçozinho. Existe uma sequência, né? Pra você fazer uma peça. E aí, você vai começar pelo esboço. Você vai fazer o esboço, definir que tecido você vai usar, né? Depois, onde vai ter recorte pra você depois fazer o molde. Depois você fez o corte bonitinho, né? E aí, nesse esboço, você vai observar as costuras que tem nesse modelo, né? Eu não posso falar pra vocês assim que é, tipo, é regra, você vai começar pela lateral. Não, porque pode ser que você faça uma peça que ela tem vários detalhes e você precisa começar pelos detalhes, né? Pode ser que você faça uma peça que tenha gola, então você vai precisar começar fechando a gola. Eita, tem um barulhinho aqui. Entendeu? Então, assim, cada modelo que você vai fazer, você vai começar pelos detalhes ou pelo, entendeu? Então, isso você vai estudar. Quantos detalhes, quantos recortes que tem essa peça que você tá fazendo, né? Então, é importante você dar essa estudada, né? Ver esses detalhes. Por exemplo, vou fazer uma blusa. Deixa eu ver aqui. Essas blusinhas aqui, ó. Deixa eu ver, tem essa blusinha. Deixa eu ver essa outra aqui, ó. Modelinho diferente. Essa vermelhinha aqui. Essa blusinha aqui a gente aprendeu na semana do Facilitando a Costura Infantil passada. Foi. Essa blusinha aqui, por exemplo. Ela tem essa manguinha de formato diferente. Essa outra aqui tem a gola, né, ó. Uma blusinha com gola. Então, quando eu vou começar a fazer uma roupa dessa, eu vou observar isso, os detalhes. Então, tem esse babado, vou começar pelo babado. Faço uma bainha nele, faço o franzido dele. Depois eu venho, vou pros ombros. Depois vou pras laterais. Depois coloco aqui essa manga, né? Mas aí essa manga ela é costurada tanto na parte da frente quanto atrás. Então, eu já posso observar que se eu fechar a blusinha por inteiro, eu vou ter dificuldade de botar esse babado, né? Porque a gente vai precisar costurar ele. Então, o que a gente pensa? Não, vou pregar esse babado de manga antes de fechar a lateral, né? A lateral fica aqui, ó. Então, vou pregar logo esse babado antes de fechar essa lateral para depois não me dar dor de cabeça, né? Então, esse ali é um modelo, é um outro tipo de modelo. Então, é assim que a gente pensa. Vou fazer assim, assim, depois faço isso. É o estudar, né? Os detalhes daquela peça. Esse é um ponto importante na hora de você fazer a costura no geral, olhar num todo, né? Estudar os detalhes e por onde você pode começar, que não vai te dificultar. Se, por exemplo, eu não estudo esses babados, fecho minha blusa por inteira e depois eu vejo, nossa, ficou um babado. Aí eu vou ter que alfinetar. Dá pra colocar? Dá pra colocar, mas facilitaria se você tivesse colocado com ela aberta. Essas coisinhas, né? Esses detalhezinhos que dá pra gente observar, tá? Um outro tipo de blusinha. Tem gola. Vou fechar minha gola primeiro. Depois eu venho para os outros detalhes. E assim é com todo tipo de modelo que você vai fazer, né? O ponto que eu queria chegar é que é bom você estudar os detalhes antes de você partir para aquela costura, né? Estuda os detalhes que tem nessas peças. Não vou dar uma regra porque não existe uma regra, né? Porque cada modelo é único, né? A cliente pode chegar com um modelo diferente do que o que você fez. E aí você vai ficar perdida se você não estuda esses detalhes. Aí você vai ficar, eita, e agora? Não é igual o outro que eu fiz. Por onde eu vou? Por onde eu começo? Né? Aí se eu começar por aqui, depois vou ter dificuldade de fazer aquilo. Estudo os detalhes. Eu gosto de falar que até algumas pessoas se identificaram também. Eu costuro a roupa na minha cabeça antes de costurá-la.
como é que eu faço isso? E é até bom pra você treinar a fazer isso. Gente, é muito treino na minha cabeça pra eu poder botar em prática. Toda vez que eu tenho uma peça pra eu fazer, eu faço todo um estudo dela na minha cabeça. Eu não sei se vocês também são assim. Teve uma outra vez que eu falei, muita gente se identificou, né? Mas quando eu tenho algo em mente pra eu fazer, eu vou dormir, gente, e aí aquela roupa ali tá na minha cabeça. E aí eu fico pensando, olha, eu vou cortar ela assim, vou fazer essa alteração, tudo na minha cabeça, né? Eu vou costurando cada etapa na minha cabeça. Aí depois eu vou lá e faço o corte, tudo mentalizando, né? O tecido, vou fazer o corte aqui. Quando eu for costurar, tem esse detalhe. Então, eu vou pegar... Opa, dei uma pausazinha aqui, calma aí. Aí eu penso, não, vou fazer aqui, vou começar aqui por isso primeiro. Depois eu venho, faço isso. Aí depois, lá no início, eu falo assim, não, mas se eu fizer isso, vai me dar trabalho, depois vou ter que desmanchar. Entende? Faz esse exercíciozinho, depois você me fala se funcionou pra você. Faz a costura na cabeça de vocês antes de botar em prática. Eu comecei a exercitar isso depois que eu percebi, né, que eu fiz uma vez, quando eu fui costurar, agilizou a minha vida. E olha só, é uma coisa que é útil à outra, né? Você fez isso, eu fiz isso na minha cabeça na hora que eu fui pôr em prática, eu fiz em bem menos tempo do que eu faria se eu tivesse pensado no modelo na hora, né? Ah, a roupa tá aqui pra eu cortar, e agora? Pra onde eu vou? Aí eu costuro, não vai dar certo, volto, desmancho. Isso até corre o risco de você rasgar aquele tecido ali, né? Ficar aquela peça com tecido meio mastigado, que parece que vira uma peça usada. Porque o bonito da roupa é o quê? Não haver desmanche algum, né? Porque toda roupa que você faz um desmanche, ela acaba deixando essas marcas, né? Que foi desmanchada. Então, o ideal é o quê? Faça esse estudo antes e depois vai lá pra prática, vai até te ajudar bastante nessa questão do tempo, vai otimizar tempo, porque você já vai chegar sabendo o que fazer, já ajuda muito, e você não vai ter aquelas marcas de desmanche na peça que você tá fazendo, que vai agilizar demais, né? Então, vai por mim, faça isso que não tem erro, tá bom? Então, assim, sobre o corte e a costura do basicão é isso, né? Definiu por onde você vai começar na parte da costura, né? O grosso ali da sua peça, vai fechar ela. Depois você vai para os acabamentos finais, que dentro de uma peça existe os acabamentos finais, né? Que é o quê? Como que você vai fazer o tipo de bainha, né? Como que você vai fazer, por exemplo, se você quiser fazer algum tipo de detalhe, essas máquinas domésticas, elas têm alguns pontos decorativos, ó. Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês. Elas têm alguns pontos decorativos. Várias vezes eu já fiz pontos decorativos nas peças, seja em tapa-fralda, às vezes em gola, né? Ó, não sei se dá pra ver. Aqui, ó. Esses pontos aqui, ó, muitos desses pontos são decorativos, né? Essa minha só tem 11 pontos, mas tem umas que tem 32, 44, né? E assim vai. Dá pra você utilizar esses pontos decorativos nos acabamentos finais, mas depois eu vou estar falando mais sobre esses acabamentos finais. O que eu queria trazer aqui pra vocês era sobre se atentar nessa parte do corte, né? Que muita gente passa despercebido neles, por achar que é simples, sabe? Corte é só cortar. E o acabamento, o fechamento da peça, né? A costura geral ali da peça, que é aquele fechou, é o bruto, né? Fechei a peça, e agora? Aí nós temos os outros acabamentos, que entra viés, bainha e entre outras coisas, tá? Mas se atentem, é bom que eu quis trazer aqui pra vocês se situarem, né? Dessa sequência que nós temos pra uma peça depois, no final, né? Pra ela ter uma peça com um bom caimento, um bom acabamento e tudo mais. Tá? Então, já anotem isso, essa live vai ficar gravada aqui pra vocês. Amanhã, sábado, nós temos live. Domingo vamos ter também. Mid, mas é véspera de ano novo. Não importa. Vou fazer live. Se você não puder, vai ficar gravada aqui pra depois você vir fazer suas anotações. Porque essas lives, gente, são aquecimentos do nosso evento, tá? Então, tudo que eu tô falando aqui, lá no nosso evento, você vai precisar. Pra você não chegar lá perdida. Eita, como é que eu vou fazer isso, né? Lá eu vou passar uma revisão mais a fundo, mas é bom você já se situar,
tá bom? Então, beijão pra vocês. Amanhã temos live, encontro aqui. Eu vou só ver se eu atualizo o horário ou se vai ser o mesmo, 3h30 da tarde. Mas, de qualquer forma, eu vou avisando, tá? Então, fiquem de olho nos grupos de WhatsApp e nos e-mails também, né? Que a gente comunica pelos e-mails também com vocês. Beijos!